que eu entendo urgente, com ou sem o projeto do metrô, é uma correção radical aqui da República Argentina. Prédios em construção, sem muito critério ambiental, vamos dizer assim. Garagens imensas, subterrâneas, né? Elas estão provocando afundamento aqui de ruas, calçadas. Aqui é uma região que a gente sente que muitas pessoas com deficiência estão morando. Pessoas cegas, pessoas idosas, pessoas que dependem de bengala, coisa assim. Então, a prefeitura teria que reunir as concessionárias, inclusive ela própria, né, porque ela é responsável pelo serviço de água e esgoto e também de águas pluviais, e fazer um grande plano pré-urbanístico e de disciplinamento de obras, revendo inclusive critérios de taxas de ocupação do solo, mobilidade urbana, automóveis, o que fazer durante as obras. Por exemplo, saquinho plástico é óleo e outras coisas, é tido como um grande inimigo das tubulações. Mas a sujeira, restos de obra, areia, tudo mais também. Bom, o pessoal paga imposto, taxa, né? Teoricamente as pessoas, quer dizer, elas têm inclusive a ilusão de que tudo isso é fiscalizado de forma adequada, né? E não passa de pura ilusão. É uma rua tão importante quanto essa, um processo de transformação tão grande, teria que ter diariamente transitando por aqui fiscais de todo tipo. Não faz sentido nós, vamos dizer assim, termos que fazer esse papel simplesmente. Afinal, o contribuinte paga para ter esses serviços. Nós estamos em crise, de fato. Houve um desperdício monumental de dinheiro e a Operação Lava Jato, ela mostra outras coisas. Agora, isso não é justificativa para tudo isso que nós vemos. É um absurdo a gente ver o desprezo e viver sob riscos. Até divertido que tudo quanto é seminário, palestra sobre o idoso, começa dizendo que em torno de 70% dos acidentes ocorrem dentro de casa. É lógico, né? Se o idoso não pode sair de casa, ele vai se acidentar dentro de casa. Apesar de todas as falhas que existem dentro das casas, nós temos que ver que ele não sai, não pode sair. Sai quando é obrigado, quando não tem opção. Então, ou sai de automóvel, filho dirigindo, ele próprio, táxi, ou eventualmente de ônibus. Então, um lugar de lazer,
culto, coisa assim. Até os jogos de futebol assustam demais a gente. A gente vê a caminho das famosas arenas modernas, né? Bandos de fanáticos gritando palavras de ordem. Nós precisamos de planos, e quando não há dinheiro para fazer nada, é um bom momento para rever tudo, planejar, ver com profundidade. Grandes urbanistas deveriam ser chamados para formar uma equipe, como já houve em Curitiba. Muitas vezes a reunião de pessoas do maior nível possível para fazer um plano para a cidade. O resultado, dentro do que se entendia na época como o melhor da arte, fez de Curitiba uma cidade famosa. Nós estamos em outra fase agora, século XXI. O automóvel tem que ser inibido, as pessoas envelhecendo, problema do lixo, da água, do esgoto, muita gente com deficiência. A quantidade de acidentes de trânsito no Brasil é astronômica. E esse povo que não morre na hora vai ter mais cedo ou mais tarde a percepção de sequelas. Eu talvez nem associe uma coisa com outra, mas a verdade é que nada fica sem uma resposta na natureza. Nós temos que rever calçadas, sinalização de trânsito, fluxos, velocidade. A velocidade aqui, no que eles chamam, lamentavelmente, de vias rápidas, está bem além, em geral, do que as placas dizem. E muitos desses carros que passam em alta velocidade não teriam condições, às vezes, de andar nem a 50 por hora. Aqui os acidentes, quando acontecem, são feios. As calçadas. Por que não aumentar o recuo das calçadas? Não querem perder voto? Aproveitar, ainda dá para, em alguns trechos pelo menos, melhorar muita coisa. O que não pode é prefeito fazer de conta que o problema não existe, ou deixar um democratismo que não é funcional muitas vezes. Câmara de Vereadores, não é a formação dos vereadores. Dá até pena, às vezes, porque a gente vê os projetos de lei que eles fazem, chovendo no molhado, querendo fazer média. Isso eu posso dizer, que eu trabalhei na URBS, tudo, e a gente se divertia, às vezes, muita coisa que via. Mas foi uma época boa. Apesar de tudo, tínhamos bons vereadores. Agora, hoje tudo é dominado em parte pelos templos, pelos líderes religiosos. E de uma certa forma estão mais preocupados com a vida no outro mundo, né? O que aqui em Curitiba até é recomendável, porque principalmente as pessoas mais pobres, elas estão muito mais sujeitas a acidentes, doenças, todo tipo de problema. Quando se planeja uma cidade, nós temos que pensar naquela pessoa que precisa, a faxineira, o funcionário da portaria,
do indivíduo que não tem dinheiro para comprar capacete, bicicleta bonita, uniforme de ciclista e sair andando por aí. A segurança do pedestre é a segurança do povo em geral. Aquele que provavelmente, em termos relativos, mais paga impostos no Brasil. Porque tudo que ele faz tem imposto. Usa impostos absurdos, desde energia elétrica até no feijão que come. Nós não temos uma lógica fiscal responsável, porque tudo, principalmente quem decide, acaba morando em Brasília, que eventualmente pode ficar a centenas ou milhares de quilômetros de distância da cidade em que a pessoa mora. E essa situação gera uma frieza muito grande da parte do legislador. E é omissão, porque Brasília é cidade com IDH alto, tudo, porque vive às custas da nação. Muitos desses escândalos não aconteceriam se o povo fosse educado a maior vigilância e dito para eles que é ele o contribuinte, é ele que paga. E não ficássemos dependendo da boa vontade de alguma repartição pública em Brasília, que por sua vez é normalmente loteada entre políticos da base aliada. Essa matilha, infelizmente, assim que a gente acaba sentindo que deve dizer, não está muito preocupada em bons resultados. A preocupação deles é sempre a próxima eleição. E as pessoas envelhecem, né? E aí o raciocínio piora, tudo piora. No caso da nossa presidente, ela diz tanta besteira que eu acho que ela está com um problema de saúde grave, né? Mal assessorada, praticamente extorquida por uma base aliada que sabe que no fim quem paga a culpa é o partido que ganhou a eleição e não os outros que a apoiaram. É muito cômodo, né, sair do barco quando a justiça vai chegando. Então há uma série de problemas que psicólogos, médicos, filósofos têm pensado muito, porque o problema não é só brasileiro. Se o mundo tivesse boas diretrizes, não teria tantas guerras, tanta violência, genocídio. É algo que, graças aos meios de comunicação mais modernos, nós estamos podendo ver com muitos detalhes. Então a questão do comportamento humano é sério, é grave, né? Faz pouco tempo a humanidade se organizava na forma de monarquias, a hereditariedade, um sangue azul valendo. Hoje vale o papai, a mamãe, a titia, né? Ou a genialidade do indivíduo, capacidade de enfrentar situações que são decisivas quando ele tem pretensões políticas. Mas Curitiba precisa de um planejamento, pode ter, porque está na hora de rever critérios antigos e repensar
lógicas e não simplesmente lastrear decisões em cima da visão do que no passado deu certo.